Eu vou falar os nomes, então, da equipe. A Ariadne, cadê a Ariadne? A Cristina, professora Cristina Zanella Rodrigues, o Diegne, Jonathan, Erics, a Íria, a Luíse, a professora Janaína, a Jennifer, a Juliane, a professora Márcia, Milane, Natiele, Monize, Rafaela, Chayane, Vinícius e Virgínia, muito obrigada. Em nome da análise do discurso, eu agradeço. E agradeço às professoras, palestrantes, professores, palestrantes do evento. Muito obrigada. Já estou antecipando aqui os agradecimentos, né? Agradeço também a equipe técnica ali, dos servidores da UFPEL, o Vladimir, o Gustavo e o Bruno, que estiveram aqui ao longo do evento e tornaram tudo super possível, né, gente? Muito obrigada. Eu vou passar... para a mesa, então, para chamar a professora que foi minha orientadora de doutorado. Uma professora por quem eu tenho muito carinho e que me faz muito feliz por ter aceitado o convite para participar desse primeiro evento que eu estou organizando na análise do discurso, né? Então, professora doutora Maria Cristina Leandro Ferreira, por favor. E eu estou bem emocionada, gente. O evento começou com a minha orientadora de mestrado, que não só me orientou, mas orientou muitos analistas de discurso que se formaram no programa de pós-graduação em letras da Universidade Católica de Pelotas. Então, esse evento só existe porque a professora Araci, né, está à frente da análise do discurso na UCPEL. E a gente só pode falar sobre essas questões que nos mobilizam, né? Como, por exemplo, racismo, como, por exemplo, tudo o que foi dito aqui em relação à resistência, corpo, né? Tudo isso a gente só pode falar porque a gente tem esse espaço de uma instituição pública que acolhe esse tipo de reflexão. E eu fui acolhida quando, em 2010, eu fiz seleção para doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui acolhida pela professora Kitty, né, que aceitou a minha proposta de pesquisa quando eu cheguei lá querendo entrevistar apenadas para falar sobre corpo. E foram 4 anos que mudaram a minha vida. Me viraram do avesso. E a professora Kitty me acolheu e me orientou nesse processo, não só teórico, como subjetivo, né? Então, eu tenho muito a agradecer à professora Maria Cristina, que está aqui ao meu lado. Eu vou falar sobre o currículo da professora Maria Cristina, então. Professora Maria Cristina Leandro Ferreira possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado em Análise do Discurso em Paris III, Sorbonne Nouvelle. É professora titular do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e na pós-graduação.
Tem experiência na área de língua portuguesa e linguística, com ênfase em semântica, teoria e prática da leitura, análise do discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, língua e equívoco, discurso, língua e ideologia, sujeito, leitura e texto, corpo, arte e psicanálise. Sua área de interesse na pesquisa mais recente tem sido a região de interface da AD com o campo da psicanálise e das artes, com atenção especial na relação entre ideologia inconsciente, corpo e discurso, arte, cultura e sujeito. Coordenou, de 2003 a 2013, o Seminário de Estudos em Análise do Discurso, o SEAD, realizado em Porto Alegre, que agora acontece em Recife. É líder do grupo de pesquisa Oficinas de AD, Conceitos em Movimento, que reúne orientandos e pesquisadores com passagem pelo programa de pós-graduação em Letras da URGS. E é editora da revista Órgão, do Instituto de Letras da URGS. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para a professora doutora Maria Cristina Leandro Ferreira. Obrigada, Luciana. Não dá para não se emocionar também nesse momento que eu aceitei com tanta alegria, com tanto orgulho, com tanta honra, o convite para essa conversa aqui com vocês, nesse primeiro seminário de análise do discurso na UFPEL. É muito assim, importante para nós, professores já com uma longa estrada, vermos nossos filhos acadêmicos criando novos grupos, organizando eventos e levando a bandeira da análise do discurso com essa competência, com essa qualidade e com essa paixão. Nada funciona sem paixão. Esse motor do discurso precisa de paixão. Peixeira, um homem apaixonado. Então, quem trabalha com análise do discurso é afetado também por isso. Então, é que eu tenho muitos rostos e figuras amigas e queridas, e eu só estou na AD ainda trabalhando porque eu recebo e dou afeto e tenho esse convívio tão próximo. Assim, eu preciso gostar de quem está perto de mim, preciso que gostem de mim também. Então, a Luciana foi uma desses afetos que a Araci me passou, com todo zelo e cuidado. Eu vou te passar uma pérola. Eu disse, pode deixar que eu vou cuidar bem dela. E só confirma, enfim, aposta o que a gente no trabalho da Luciana. A tese dela, que até hoje sempre é o trabalho sobre corpo, que eu gosto de indicar, de referenciar as questões teóricas, a seriedade, a responsabilidade, o comprometimento, não só teórico, como político, frente ao mundo e à realidade que a gente vive. Então, Luciana, tu és uma analista de discurso, viu? Então, isso me enche de orgulho mesmo. Bom, vou começar a falar, senão a voz também vai embargar aqui. O título que eu sugeri foi Os desafios de um analista de discurso, um processo sem início nem fim. E eu fiquei pensando, por que falar em desafios a jovens analistas de discurso ou interessados na análise de discurso? Por que falar desse processo sem início nem fim? Eu espero que, após a minha fala, isso fique um pouco mais visível e compreensível para quem me ouvir. Mas eu acho que eu sempre, quando me penso na análise do discurso, e para quem está na análise ou quer entrar na análise do discurso, como uma série de atributos, de responsabilidades que nós precisamos assumir. Ser analista de discurso implica uma rede complexa de elementos que se entrelaçam e compõem o tecido que veste e reveste a forma sujeito do analista de discurso. O risco é não perceber essa opacidade e cair no logro de entender que o significado do que é a análise do discurso está nas palavras, literalmente. Sendo assim, cairíamos numa tautologia perigosa. Análise de discurso, analista de discurso é aquele que analisa discursos. Simples, não? Puro engano. Vamos examinar mais de perto. Analisar seria o quê? Analisar seria explicar, tentar descrever, ou, quem sabe, interpretar. Ou melhor, seria compreender,
Para analisar, eu começo por onde? Pelo todo, pelas partes? Importa só o discurso ou quem o produziu? Devo levar em conta na análise a situação, as condições externas? E a figura de quem analisa, importa quanto? Como entra o analista na própria análise? E como? E o discurso? Em que consiste esse objeto do analista? É o discurso do político, dos nossos pais, do diretor? O discurso é escrito ou falado? Como faço para recortar um discurso? O que devo procurar no discurso? Como identificar boas pistas? Essas são algumas das perguntas que eu lembrei que costumam ser feitas e nos fazer quando nós falamos em que você trabalha. Eu sou analista de discurso. Em geral, vêm essas perguntas, sem falar naquele comentário de quem se julga astuto e diz: vou me cuidar agora porque sei que o meu discurso está sendo analisado. Como se pudéssemos controlar o efeito de sentido que nosso interlocutor vai compreender. Quando Michel Pechet, filósofo francês, responsável pela vertente discursiva que abraçamos, se engajou na elaboração de um novo campo de investigação, ele pretendeu não reduzir o discurso, nem a língua, nem a fala individual. Ele visava algo mais preciso: como os sujeitos são apropriados pela linguagem, como os sujeitos são nela constituídos e, por meio dela, constituídos também pela história e suas determinações. Isso é muito importante. A primeira tarefa do analista do discurso é não perder de vista este objetivo que confere toda a pertinência, a importância, o caráter inovador e o alcance revolucionário à análise do discurso. A AD que nos afeta leva em conta particularmente a resistência e a revolução, tanto no campo da língua como do sujeito. A questão da resistência é atravessada diretamente pelo caráter material que constitui os sentidos. Ao analista, cabe não somente admitir a resistência, mas operar com os conceitos de língua, de sujeito e de história que reconheçam nos fatos do discurso e nos gestos de resistência o real que é próprio a cada um dos conceitos concernidos pelo tripé da AD. Esse tripé é importante, é um ponto de partida, contempla 3 vértices da teoria: a língua, a história e o sujeito. Mas não nos enganemos, de novo, achando que a isso se resume a AD. AD, análise do discurso. Nosso grande projeto enquanto analistas de discurso é seguirmos o alerta de urgência disparado por Pechet, lá em 81, e quebrarmos os espelhos da cegueira da história e da surdez da língua, admitindo, com Pechet, que a análise do discurso está irremediavelmente presa entre o real da história e o real da língua. Ao pensar a resistência que se dá no discurso, Pechet formula 2 primados básicos, nas últimas linhas do anexo 3, início de uma retificação. Não há dominação sem resistência, primado prático da luta de classes, que significa que é preciso ousar se revoltar, e ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja, primado prático do inconsciente, que significa que é preciso suportar o que vem a ser pensado, isto é preciso ousar pensar por si mesmo. Percebe-se aqui que a resistência se dá no interior mesmo da história, em seu motor, a luta de classes, e no interior do sujeito, o seu motor, que é o inconsciente. E será, então, pela falha constitutiva no interior da língua, da história e do próprio sujeito que a resistência vai irromper, tornar-se visível, fazer presença. A questão da língua, da sua equivocidade, me interessa há bastante tempo. Lá se vão quase 20 anos, e eu posso lhes dizer, sem medo de errar, que esse tema está longe de se esgotar para mim. E quando se fala em língua, se pensa em linguística e em seu teórico fundador, Saussure. E Pechet conhecia muito bem os textos de Saussure. Visitou de perto seus principais conceitos, suas contradições, paradoxos,
o socir diurno, o socir noturno. Aliás, diga-se de passagem, não só de socir Péchet era leitor interessado. Como nos relata Denise Maldidier em seu precioso livro A Inquietude do Discurso, Péchet era um filósofo apaixonado pela língua, e eu acrescentaria, com a devida vênia a Péchet, pela língua e por tudo que nela escapa. Na trajetória de constituição de seu espaço, a análise do discurso tem oscilado por momentos de relação mais próxima e amistosa, com outros de maior distância e enfrentamento, no que se refere à linguística. Por isso, importante seria frisar que há contato entre as áreas, há afinidades, mas não há pertencimento. E isso vale para os dois lados. A análise do discurso não está contida, não é parte da linguística, em que pese trabalhar com a língua como base material. E uma das razões é que a própria noção de língua as distingue e as faz constituir recortes disciplinares com especificidades próprias. Eu diria mesmo que o dito de Curtine, que para ser analista de discurso é preciso ser linguista e deixar de sê-lo, continua vigente e válido entre nós. Na análise do discurso, a língua é tomada em sua forma material enquanto ordem significante capaz de equívoco, de deslize, de falha, ou seja, enquanto um sistema sintático intrinsecamente passível de jogo que comporta a inscrição dos efeitos linguísticos materiais na história para produzir sentidos. A passagem de uma forma linguística tradicionalmente considerada, nos estudos da linguagem, para uma forma material, traz algumas consequências de peso. Vou elencar algumas dessas consequências para que vocês percebam essa diferença de forma linguística para a forma material. Primeiro, a língua deixa de ser considerada um sistema integralmente autônomo. O sistema linguístico não é concebido como algo abstrato e fechado. Os fatos linguísticos descritos com problemas não ficam de fora do sistema, à margem da língua, e abandonam-se as concepções de língua enquanto código ou instrumento de comunicação, ideologicamente neutro. A língua passa a ser trabalhada como um lugar material de realização dos processos discursivos onde se manifestam os sentidos. Vê-se, portanto, por essa série de traços definidores, que a língua da análise do discurso não é, efetivamente, a mesma língua da linguística. A língua do analista de discurso tem um funcionamento ideológico e suas formas materiais estão investidas desse funcionamento com todas as consequências que isso acarreta para a teoria e para a análise. A análise do discurso trabalha as contradições que se manifestam nas áreas vizinhas, fazendo disso material próprio, ressignificado. As fronteiras do território da análise do discurso delimitam o campo teórico, mas também permitem o contato e aproximação com campos vizinhos. São fronteiras rarefeitas que funcionam como limites e não como limitações. A fronteira separa, mas ela também aproxima. Tem uma ambivalência na noção de fronteira para D que me toca muito. A fronteira na análise do discurso não é barreira que separa as áreas, mas que delimita espaços, assegura com dignidade o respeito a cada área, com as suas especificidades, mas sem impedir nem interromper a possibilidade de trocas e de influências que possa haver. A Regine Robin, que é uma historiadora que eu gosto muito e que era integrante lá do grupo de Péchet, ela afirma que a análise do discurso, ouçam só o que ela disse da análise do discurso lá nos anos 70. A análise do discurso atua nos limites dos grandes recortes disciplinares como um dentro-fora de forma inquieta. A análise do discurso não é disciplina auxiliar, nem um campo autônomo. Então, é nessa oscilação que iniciou atuando a análise do discurso e se mantém até hoje. O que é ser analista de discurso no Brasil hoje? Significa o empenho em demarcar os limites e as especificidades do quadro teórico, não deixando banalizar o aparato conceptual construído, nem diluir os procedimentos de análise sob a forma de modelos úteis de aplicação imediata. Significa manter presente a ideia de ruptura, de resistência,
traços fundadores da teoria que estão na base de muitos dos conceitos com os quais ela opera e que a fazem enfrentar as evidências da significação. Mas significa também não se manter isolado, como se coubesse a análise do discurso, dar conta do além da língua de forma plena e acabada. O que nos cabe é, com responsabilidade e maturidade, compreender que nós nos tornamos irremediavelmente comprometidos e implicados pela teoria que abraçamos. Nossas escolhas de objetos discursivos, de conceitos a serem usados como ferramentas, o modo como decidimos analisá-los, os eventos que decidimos organizar, tudo isso tem que ser compatível com a teoria escolhida e com o dispositivo teórico e metodológico que escolhemos ou que nos escolheu. Ouvi uma vez, numa entrevista, a psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco dizer que a psicanálise não encontra espaço em regimes fechados, autoritários, privados de liberdade, como aconteceu em alguns momentos da história na Europa e aqui também no Brasil. E eu fiquei pensando, agora, do lado da análise do discurso, talvez um de seus desafios maiores seja, ao contrário da psicanálise, se mostrar ativa, disponível, operante, precisamente nesses momentos críticos da história, onde os sujeitos se mostram mais vulneráveis à dominação e submetidos às línguas de madeira e de vento, como se referia Péchet às línguas de Estado, dos aparelhos ideológicos e da propaganda. Qualquer semelhança com os tempos atuais que se vive no Brasil não é mera coincidência. Portanto, ser analista de discurso hoje é um caso de urgência teórica. Como ler os discursos oficiais, as manchetes, os fatos veiculados massivamente pela grande mídia ou pela mídia alternativa, as imagens despejadas sem critério nem pudor, os memes que viralizam nas redes sociais? Lembro-me Socorro de Péchet para lembrar sua frase tão conhecida e repetida por nós todos, analistas de discurso, que a tarefa do analista de discurso é expor ao olhar do leitor a opacidade do texto. Dito em outras palavras, o leitor deve desconfiar das obviedades, da imposição do senso comum, das histórias contadas como verdades. A análise de discurso, lá na França, ela já surgiu com um viés de esquerda, militante, abertamente declarado, sob o impacto e o calor de maio de 68, e sob o protagonismo de dois grandes mestres que forjaram toda uma geração, Althusser e Lacan. Althusser e Lacan, por sua vez, trouxeram os ensinamentos de outras duas referências matrizes no pensamento da humanidade, Marx e Freud. Essa geração, chamada Althusser-lacaniana, foi uma geração destroçada por uma conjuntura de fatos de ordem diversa que a fez assistir à agonia de um comunismo impossível e à agonia mental de um mestre. Segundo Roudinesco, os heróis da Revolução Althusser-lacaniana foram condenados à morte, ao suicídio ou à loucura, por não terem podido fazer o luto da Revolução fracassada. Mas essa análise do discurso, em que pesem todas as adversidades de seu percurso, de sua constituição, essa análise do discurso segue forte, viva, potente, fiel a seus fundadores, mas não submissa. E isso aqui no Brasil podemos testemunhar com o nosso trabalho, com as nossas pesquisas. E registro em especial o que se faz aqui no sul do Brasil em relação ao campo discursivo. Nosso grupo de pesquisa lá da URGS, as oficinas de análise do discurso, do qual a Luciana também faz parte, tem tantos outros participantes aqui hoje, tem 15 integrantes atualmente. Desses 15, nós temos pesquisadores, professores de várias instituições gaúchas, onde a semente da análise do discurso já foi plantada e vem florescendo. URGS, Unicruz, Unipampa, UFPEL, URI, UX, UPF, UFSPA, IFE, Unisul, são algumas dessas instituições onde a flama da AD viceja, inflama, prospera. É sempre uma tarefa complicada definir o que se entende por análise do discurso e apresentar seus principais traços e contornos, mesmo estando entre pares.
Ser analista de discurso é estar preparado para lidar com paradoxos, controvérsias, mal-entendidos. O que significa que nós, analistas, somos construídos nesse território de lutas e questionamentos que se marcam na língua, o que acaba nos moldando e preparando para os embates, tanto de ordem teórica como política e institucional, que enfrentamos em nossa área de pesquisa. Nossa grande referência nessa aventura e a quem devemos esse legado teórico é Michel Pechet, um filósofo interessado por máquinas, dispositivos e pela prática política. Segundo o depoimento de Curtini, que esteve junto com ele nos primórdios da disciplina, o lado político dessa história da análise do discurso teve um peso decisivo no destino de toda essa geração, fossem ou não analistas de discurso. A luta principal era travada no interior do marxismo e de seus conflitos, entre Althusser, de um lado, e o Partido Comunista Francês, de outro. Para forjar seu campo teórico, Pechet montou uma estratégia, mobilizando alguns conceitos como pontas de lança dessa investida na área das ciências humanas. Noções como formação discursiva, formações ideológicas, interdiscurso pré-construído, discurso transverso, memória discursiva, foram alguns dos conceitos com os quais Pechet, em destaque, começou a mobilizar produtivamente na análise de distintas materialidades. Faço esse registro para contrapor esse cenário inicial dos anos 60 e 70, que marcou o aparecimento da análise do discurso, fortemente afetada pelo marxismo, mergulhada numa história de intervenção política, e o cenário de agora da análise do discurso na França. Agora, a análise do discurso na França apagou, elidiu essa ideia de intervenção. A análise do discurso na França, atualmente, se mantém totalmente despolitizada, mais próxima da sociolinguística e da pragmática. O que se vê atualmente por lá, como eu mesma constatei, é uma análise do discurso aberta às demandas sociais, servindo de mão de obra às demandas do mercado. Foi esse o título de um colóquio que eu participei. Análise do discurso e demandas sociais. Como é que a análise do discurso poderia servir, analisando textos, organizando mensagens de propaganda, de anúncios, enfim. Uma análise do discurso que nada lembra a dignidade teórica e o engajamento político de sua fundação. A análise do discurso, fundada por Pechet e seu grupo de filósofos, linguistas, psicanalistas, historiadores, foi uma análise do discurso revolucionária, comprometida com a prática teórica, em sintonia com a prática política, formada por militantes marxistas e com um viés intervencionista declarado, tendo como alvo o positivismo imperante nas ciências humanas dos anos 60 na França. Portanto, quando se falar em análise do discurso na França, é preciso separar em dois segmentos: a análise do discurso inicial, de 60 a 80, e a outra, a análise do discurso a partir dos anos 80 até agora, que foi se configurando a partir do desaparecimento do nome dos fundadores e de suas motivações. O nome, análise do discurso, se mantém, mas o conteúdo é totalmente outro. Quando trabalhamos no território discursivo, precisamos povoá-lo com conceitos compatíveis com o escopo teórico e epistemológico. Ocorre que muitos desses conceitos provêm de outros territórios vizinhos, nos quais adquiriram diferentes significações. Exemplo clássico disso é o conceito de língua, que eu acabei de referir, que vem da linguística, e, para entrar no território da D, precisa ser ressignificado, trabalhado, ajustado com a compatibilidade dos demais conceitos. Isso leva, muitas vezes, o analista de discurso a enfrentar um jogo paradoxal, no qual tenta assegurar uma especificidade para seus conceitos, sem fechar barreiras para incorporar outros pelos quais se sinta afetado. Aqui eu traria a minha própria experiência como pesquisadora da área, que senti necessidade de incorporar 3 novos conceitos, cujas materialidades, na minha perspectiva, se entrelaçam: corpo, arte e cultura. Um breve resumo de como eu compreendo e ressignifico cada um desses 3 conceitos. Corpo. Considero o corpo como um objeto teórico e como uma materialidade significante.
Ao pensar discursivamente sobre o corpo, procurei situá-lo numa tríplice condição, como lugar de observação do sujeito, como objeto e como ferramenta. O que mais me impactou ao refletir sobre essa invenção teórica, que é o corpo, foi pensar que a inscrição do sujeito no mundo se faz através do corpo, o qual é simbolizado pelas palavras. Como não há corpo sem sujeito, e como não há sujeito sem ideologia, foi possível pensar o corpo relacionado a novas formas de assujeitamento. Assim como a língua materializa o discurso, o corpo materializaria o sujeito, constituindo com ele uma aliança inextricável. A arte. Para operar com o corpo como dispositivo teórico e metodológico na análise do discurso, foi preciso lançar mão de noções que circulam em campos teóricos afins, como o das artes. Refiro-me às categorias do olhar, do espaço e do objeto, que, juntamente com o sujeito e o próprio corpo, constituíram-se nos 5 eixos de ruptura da arte contemporânea. E, ao pesquisar sobre os precursores da revolução dos esquemas visuais, como Manet, Cézanne, Picasso e Jean Dubuffet, foi possível perceber que o corpo entra como o próprio acontecimento discursivo, constituindo o ponto de batimento entre o corpo padrão das artes, referenciado até então, e o corpo exposição, desconstrução, deformação que esses artistas promoveram a partir da ruptura com modelos inscritos na memória visual e no imaginário coletivo. Por fim, a cultura. Ao falar de corpo e arte, trouxemos inevitavelmente o sujeito. Pois bem, como falar de sujeito sem falar de cultura e de suas práticas significantes, que promovem efeitos de identificação dos sujeitos com os grupos e comunidades aos quais se sentem pertencentes? É assim que a cultura interpela o sujeito, pelas imagens, pela gestualidade, pelos rituais do cotidiano. A ordem da cultura e a sua organização teriam um caráter dinâmico. Existem normas e preceitos que a regulam, mas não chegam a ser imutáveis, pois isso seria incompatível com o próprio estatuto teórico da cultura. Assim como a língua, a cultura também resiste, não se deixa capturar como um ritual sem furos. Ao falar de interpelação, é preciso considerar que a própria análise do discurso, enquanto teoria, nos interpela sem cessar, nos captura inapelavelmente, não nos deixa ficar imunes, distantes. A relação com a análise do discurso não pode ser frouxa, não comporta tons de sépia, suaves, mitigados. Os que com ela se identificam são movidos pela paixão. Quantos de nós já ouvimos relatos pungentes, emocionantes, de alunos, de orientandos, de pesquisadores? Acabei de ouvir hoje um deles. Com brilho nos olhos e com a voz cheia de entusiasmo, dizem: eu escrevi aqui, a análise do discurso mudou minha vida. Não sou mais o mesmo depois de ter conhecido a análise do discurso. Sim, ela afeta, com afeto ou sem afeto, ela afeta. Lembrei-me de uma propaganda que vi há pouco, onde a Fiergues, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, defende a continuidade das reformas da Previdência e Trabalhista e o faz com a imagem de uma placa. Dessas placas que encontramos nos shoppings, nos prédios, para avisar que o piso está molhado, por exemplo. Pois bem, no caso do anúncio da Fiergues, a placa tem os seguintes dizeres: desculpem o transtorno, as reformas precisam continuar. Ao que me deu vontade de responder provocativamente: sentimos muito, mas agora é tarde, analistas trabalhando. Fazendo um balanço de tudo o que disse até aqui, quero ressaltar e reiterar que a análise do discurso não é um partido, nem seus fundamentos uma religião, e muito menos seus praticantes devotos. O analista de discurso não convive bem com dogmas que lhe tiram a possibilidade de questionar e pôr em questão os seus próprios conceitos e as causas daquilo que fala em sua teoria. Péchet nos dá o próprio exemplo disso com as suas retificações e autocríticas ao longo do seu percurso. Em texto apresentado no colóquio de Nanterre, Matérialité discursive, em 1980, Péchet, a certa altura, provoca seus interlocutores com a pergunta: do que nos protegemos declarando-nos linguistas, psicanalistas e historiadores?
o que eu reformularia na conjuntura universitária e política atual, perguntando não mais do que nos protegemos, mas, afinal, a que nos arriscamos a nos declararmos analistas de discurso. Eu tenho quase certeza que os que atuam na área, como eu, hão de entender essa pergunta, mesmo assim, ou por isso mesmo, vão continuar a se declarar analista de discurso com muito orgulho. O que nos fascina na teoria é poder ver os espaços que ela abre para que tratemos de noções pelas quais nos sentimos concernidos, como o corpo, a cultura, a arte, o ensino, a tradução, a língua, a loucura, o meio ambiente, a política. Isso sem abrir mão do rigor de seus postulados teórico-analíticos, sem vulgarizar, sem diluir seus conceitos, sem cair no logro de um tudo pode, tudo vale. Ainda no livro Materialité Discursive, que foi traduzido em boa hora pela editora da Unicamp, Materialidades Discursivas, esse livro é resultante de um colóquio em que envolvia linguistas, historiadores, psicanalistas, e Péchet faz referência lá na abertura a uma mistura de práticas, trazendo cada uma suas marcas. E, por isso, ele refere-se à poeira dos arquivos, ao giz dos quadros e o suor dos divãs, se referindo, evidentemente, à poeira dos arquivos, pelo trabalho dos historiadores, o giz dos quadros dos linguistas e o suor dos divãs dos psicanalistas. Eu vou me permitir fazer alguns deslocamentos aqui para nos incluir, enquanto analistas, nessa referência. Onde se lê suor dos divãs, leia-se suor dos analistas, ou seja, o nosso suor ao lidar com os arquivos, com a escrita e com a escuta. A questão teórica das materialidades discursivas surge precisamente disso, que entre a história, a língua e o inconsciente resulta como heterogeneidade irredutível, uma reprodução de falas ouvidas, relatadas ou transcritas, um entrecruzamento de escritos citando falas e de outros escritos. Péchet nos faz pensar nas marcas, nos vestígios, nos traços dessas distintas materialidades. A do linguista, a língua, forma abstrata. A do historiador, a história, como narrativa dos fatos. A do psicanalista, a escuta do inconsciente. E quanto a nós, analista de discurso, a materialidade remonta à forma material, à ordem do discurso, à opacidade da língua, à historicidade. Ao nos apresentarmos como teoria materialista, impõe-se que os sentidos que irão constituir-se em nossa matéria-prima sejam pensados como fatos e não apenas dados em estado bruto da empiria. Em análise do discurso, nós trabalhamos sempre num terreno pantanoso, onde a possibilidade dos desvios, dos buracos, é constante. E também aprendemos a lidar com os paradoxos de forma incessante. É por isso que a topologia da fita de Möbius há muito me atraiu e serve como suporte valioso para falar dos nossos conceitos. A fita de Möbius mostra a impossibilidade da distinção entre o dentro e o fora, o avesso e o direito. Preciso fazer um relato agora que aconteceu nesse semestre com uma turma minha que muito me tocou. Eu pedi a essa turma que fizessem, como eu sempre peço, trouxessem cartolina, papel, tesoura e cola para a próxima aula. Eles ficaram assim, análise de discurso? Como assim? Sim, a gente vai construir a nossa fita de Möbius aqui. Cada um vai, essa fita de Möbius é essa imagem da indistinção entre o dentro e o fora. Imagine aquele sinal do infinito, né? Aqueles dois lados que, ora, estão dentro, quando se vê o direito, passa ao avesso. E uma dessas alunas, que está concorrendo agora a doutorado, está assistindo disciplinas especiais, ela trouxe uma caixa. E, dentro da caixa, tinha uma fita de Möbius traçada com crochê. E ela fez não só uma fita de Möbius para trazer, para mostrar, ela trouxe uma para cada aluno, nós éramos 6, 7 alunos, de uma cor, e ela tentou fazer, a partir dessa metáfora, toda uma construção teórica da própria vida dela. A mãe, para sustentar os estudos, era bordadeira, fazia crochê para fora, e ela, nos horários vagos da escola,
fazia também o crochê e fitas. Então, quando ela construiu essa fita, de certa forma, ela sabia reconstruindo um pouco o percurso dela. E aqueles furos da fita de Möbius, do crochê, na verdade, mostram exatamente isso, como na análise do discurso é tão importante o fio que vai construir a fita, como o furo por onde vai dar espaço para que outros sentidos irrompam e surjam. Bom, essa aluna tinha um projeto de tese, ela mudou completamente a linha do projeto e vai trabalhar por orientação da professora, quem ela escolheu como orientadora, que é a professora Solange Mittmann, porque preciso dizer que essa caixa ficou tão bonita que a professora Solange ficou com ciúmes dela ter me dado uma caixa e pediu também a caixa para ela. E, então, ela viu, puxa, ela é professora, e ela vai trabalhar, então, com a metáfora, mostrando como, no ensino, a análise do discurso pode, através dessas construções metafóricas, auxiliar na compreensão, na discussão da leitura, na produção de textos. Então, esse trabalho figurativo, topológico, que a gente precisa, às vezes, fazer na teoria, porque ela é extremamente abstrata, né? Os conceitos são complexos, são densos. Então, uma visualização, eu peço sempre muitos mapas, diagramas, enfim, que é uma forma de dar essa concretude maior à teoria. E a fita de Möbius, então, falando em avesso, eu vou trazer uma história que aconteceu com outro filósofo francês, também muito importante para o pensamento ocidental, que é Jacques Derrida. E, quando eu li um relato da sua história, uma passagem, me afetou e me serviu como inspiração. E essa passagem foi tão marcante para mim que, na época, eu escrevia meu memorial discursivo para o concurso, para titular, qual tive a honra de contar com a Aracy na banca. E essa passagem, lendo numa revista cult, essa entrevista do Derrida, ouçam o que ele diz. Derrida, só um parênteses, ele é argelino, né? E, então, criança, ele veio para a França, mas nasceu na Argélia. E, em sua infância na Argélia, nos alpendres da sua casa, o pedreiro colocara um ladrilho invertido, deslocado. E o menino, Jacques Derrida, demorava-se em olhar para esse ladrilho fora do lugar. Entre todos os ladrilhos no lugar, ele fixou o olhar nesse ladrilho desalinhado, diferente dos outros. Mais tarde, no livro, ao comentar o que seria desconstrução, ele afirma que consiste justamente em colocar os ladrilhos do avesso. Eu deixo essa pergunta no ar para nós, analistas de discurso, colocar os ladrilhos no avesso. O que isso nos implica enquanto analista de discurso? Será que esse avesso não se trata da mesma opacidade a qual a gente tem que tentar, de alguma forma, perceber, penetrar, compreender? Então, esse depoimento me instigou e me fez pensar no campo da teoria com a qual trabalho, que me parece ser um território privilegiado para analisar objetos fora de um universo estabilizado logicamente. Olhar pelo avesso, indistinguir o dentro-fora, instaurar o imprevisto, perceber traços apagados de um discurso ou outro, não ditos, inscritos no interior do discurso, são práticas habituais entre as tarefas do analista do discurso. Então, esse ladrilho fora de ordem me despertou uma profunda identificação e uma forte afinidade e cumplicidade com todos aqueles que desconfiam do óbvio, resistem à dominação e ousam pensar e olhar para os objetos por si mesmos. Li há pouco, no Caderno de Cultura da Zero Hora, uma declaração derramada de admiração e reverência de um roqueiro argentino, Lito Nebbia, por ocasião dos 25 anos da morte de ninguém mais que Atahualpa Yupanqui, extraordinário compositor, pajador, poeta, violinista, autor de clássicos como Los Hermanos. E eu fiquei pensando,
quando eu li a declaração desse fundador do rock argentino, Atahualpa, a quem eu faria essa declaração também? Ouço a declaração dele. Atahualpa Yupanqui é um farol. Sua obra não tem limite geracional nem de gênero. É uma arte pura que nos representa, nos dignifica e nos mostra um caminho. Fiquei tão tocada com a força dessa declaração que fiquei pensando em dizer algo parecido a Michel Pechet. Ele também um filósofo e um farol, que, com sua teoria, não datada no tempo, nem limitada por barreiras, nos representa com tanta dignidade e nos aponta um percurso a ser construído por nós, brasileiros, com nossas próprias lutas e enfrentamentos. Diria serenamente, com orgulho, mas sem soberba, que análise do discurso da vertente pechetiana no Brasil vem conseguindo dar prosseguimento à altura do legado que herdamos de Pechet. O Brasil é, hoje, a atual morada dessa análise do discurso francês. Michel Pechet continua vivo entre nós, teoricamente, como uma referência forte, pulsante, e que continua a fazer todo sentido. Seus textos, os conceitos que ele forjou, os perigos e as ameaças que ele apontou e, ironicamente, denunciou, estão aí no presente a nos interpelar e a nos convocar interpretação. Faremos isso proximamente em nossa oficina de análise do discurso, com um encontro com Michel Pechet, quando trabalharemos com 2 desses textos do Pechet. São as massas populares objeto inanimado, e o outro texto, Ousar Pensar e Ousar Se Revoltar, Ideologia, Marxismo, Luta de Classes. Textos que não circulam tanto, não são tão trabalhados, e nós queremos resgatar a contemporaneidade desses textos hoje. Por fim, encerrando, eu trago uma passagem de Freud, que me emocionou muito, lá na introdução à psicanálise, em 1923, e essa passagem foi citada numa crônica de Contado Galigares, na Folha de São Paulo. Um menino, angustiado por estar no escuro, chama a tia, que está num quarto ao lado. Tia, fala comigo, estou com medo. De que serve que eu fale, se no escuro você não me enxergaria? Responde a tia. E o menino, quando alguém fala, tem sempre um pouco de luz. Que a nossa fala de analista de discurso possa trazer sempre um pouco de luz, aclarear os espaços sombrios e subterrâneos das nossas reais condições de existência. Muito obrigada. Eu vou, então, abrir para perguntas. Só que vocês têm que vir aqui, porque o microfone, vocês já sabem, né? Não está funcionando. Estão tímidas de vir aqui? Não. Ah, tá. Então vou... Agora é tarde.
Não, até para quem está, os colegas que estão mais no fundo da sala, eu repito, né? No meu ponto de vista, um dos problemas mais sérios que o sistema nos impõe é justamente a existência do compromisso com o cumprimento de horários, de currículos, apresentação de tarefas, etc., que são necessárias, enfim, para delimitar o nosso tempo, né, enquanto estamos ali. Mas, ao mesmo tempo, sonega-nos a possibilidade de nós refletirmos sobre o que ouvimos, lemos, vemos, enfim. A fala da Kitty, ela é densa por si própria, porque a teoria é isso. E a teoria nos exige reflexão. Então, quando, depois de um espaço desse, em que se comunga uma ressurreição da palavra, grávida de sentido, e em cada nós, né, em cada um de nós, reflete de uma forma, formando um outro sentido, é fundamental, creio, que nos demos esse direito de parar, depois de ouvi-la, e refletir a respeito. Porque o que é contínuo e permanente não tem um tempo determinado. Vocês me dirão agora, não, a palestra dela começou às tais horas, às 7, vai até lá, coisa e tal. Eu tenho a minha ideia, eu preciso pegar um ônibus agora, às 20 horas e tudo mais. Quer dizer, eu tenho um tempo limitado também. Agora, o mais importante, do meu ponto de vista, certamente os colegas terão outros, é que a fala da Kitty vai me acompanhar por um longo período. E eu vou continuar fazendo perguntas. Vou tentar respondê-las. Mas, certamente, não serão respostas definitivas. Eu acho que isso que é o fundamental dentro da nossa teoria. A disposição do próprio teórico em sempre rever a sua teoria. Não é? Isso aí é um trabalho contínuo, permanente, de analista de discurso, que nós temos orgulho de dizer que somos. Adorei, inclusive, a imagem que tu trouxeste, daquela plaquinha lá, né? Muito bem, nós estamos analisando. Estamos analisando. Agora é tarde. Agora já está pronto. Não sei. Análise do discurso é meio Matrix, assim, né? Depois que a gente toma a pílula, a Aracy falou ontem da pílula, né? Anteontem da pílula. É difícil, não tem como voltar. Bom, eu acho que eu vou encerrar essa mesa, né? Eu gostaria de agradecer a todas e a todos que estão aqui, que chegaram até o final, né? E que participaram do evento. A gente espera que vocês possam colocar naquela folhinha as críticas, as sugestões, para que em próximos eventos a gente atente a questões que a gente possa melhorar, né? Eu vou agradecer a professora Maria Cristina pela fala, que nos tocou muito, né? E a gente precisa sempre fazer isso, perguntar sobre o que é ser analista do discurso. Parece que, continuamente, né, ao longo de todo nosso fazer científico, durante todo o processo de pesquisa que a gente faz, parece que, de vez em quando, a gente precisa parar e fazer esse questionamento, né, essa reflexão. Será que estamos reproduzindo obviedades? Né? Como é que está o meu fazer analítico? É um processo que precisa ser feito, né, periodicamente. E queria agradecer especialmente às minhas colegas, professora Márcia, né, professora Janaína e professora Cristina, que foram, assim, né, maravilhosas. Muito obrigada pela parceria de vocês e que a gente possa repetir em outras oportunidades. Tá? Então, quem quiser falar comigo depois, bem sozinho, quietinho, pode conversar, viu? Eu gosto de conversar, fiquem tranquilos.
Eu aproveito para fazer um convite das oficinas lá na URGS, né, do grupo de pesquisa coordenado, liderado pela professora Maria Cristina. Nós teremos 2 oficinas no dia 19 de junho, né? 19 de junho, segunda-feira, uma oficina às 9 da manhã e outra oficina às 14 horas. E na oficina da manhã nós discutiremos o primeiro texto, As Massas Populares são Objeto Inanimado, é isso? É esse o nome? Do Peixe. Nós teremos o lançamento de um vídeo super especial, né? Não sei nem quem está protagonizando o vídeo. Muito legal. E, à tarde, nós vamos discutir o texto Ousar Pensar, Ousar Se Revoltar, Ideologia, Luta de Classe. Ideologia? Marxismo e Luta de Classes. Né? Na manhã, nós teremos a presença da professora Solange Mittmann e, na tarde, a professora Freda Endurski. Tá? Então, estão todos convidados para essas oficinas. Então, vou encerrar o evento agradecendo novamente a todos que compareceram. E é isso. Obrigada.